Olá, meu amigo, minha amiga. Pessoas como você e eu que acompanhamos e participamos da vida política, econômica e social aqui no Brasil, estamos observando que aqui dentro do nosso país e também em outras nações mundo afora, estão acontecendo fenômenos que precisam ser entendidos, decifrados, para a gente encontrar ferramentas adequadas para combatê-los. Me refiro especificamente a uma espécie de estresse coletivo, estresse social. Se nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui na Argentina, em outras partes do mundo, nós vamos ver que existem sociedades que estão fraturadas, estão se digladiando. Isso gera muito ódio, muito ressentimento e tensões para todos os lados. Mas isso, como eu sempre tenho dito aqui para vocês no nosso portal do José, obedece a um papel funcional. Isso tem uma função, que é deixar as sociedades cada vez mais distraídas dos seus reais problemas, porque uma sociedade tensionada é uma sociedade que não vai olhar com racionalidade as causas profundas que estão causando os seus verdadeiros problemas. Sobretudo, a concentração de privilégios, de poder e de renda na mão de poucos e a distribuição de problemas para uma parte da sociedade. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Temos pesquisas de opinião que estão ligadas a isso que eu estou falando com vocês também, as pautas dos principais veículos de comunicação, debates aqui nas redes sociais. E vou conversar também sobre os últimos desdobramentos do combate que nós estamos fazendo contra os insanos, contra o ladrão de joias, o chefe da Orcrim e também coisas que a Procuradoria-Geral da República tem que tocar. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Venha participar aqui das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, recomende o nosso canal, os nossos vídeos, dê o seu joinha, seu comentário, se puder. Venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, tem um fenômeno muito interessante que acontece em sociedades como a nossa, que é relacionado aos assuntos que a gente discute no dia a dia. Por que a gente discute determinados assuntos? Por que isso vira pauta? Bom, isso tem uma razão. Os grandes veículos de comunicação ainda continuam a exercer uma influência muito grande sobre as pautas do que a gente discute todos os dias. Isso tem uma razão também muito importante ligada ao governo Lula. Porque o governo Lula, como ele não tem se posicionado, e não foi por falta de críticas, de aviso, desde o começo, pautando a sociedade desde a primeira hora do dia, fazendo lives, o presidente vindo, chamando atenção, e polemizando, e politizando, as pautas são feitas ou pela extrema-direita, que ocupa um grande papel nas redes sociais, muitos espaços, e a grande mídia também. E aí a gente fica aqui no campo progressista numa posição reativa, e o governo também. A gente fica sempre correndo atrás de algo que foi lançado à frente. Hoje nós temos pautas que não são pautas muito positivas para o governo, como, por exemplo, a demissão. Aliás, essa expressão é uma expressão muito cáustica, muito negativa, porque quando você demite alguém é porque alguém não funcionou, alguém está ruim, alguém fez alguma coisa de mal, e a ministra Anísia está saindo com esse carimbão, né? Lula demite Anísia, põe a Padilha na saúde e inicia a reforma ministerial. Eu pergunto a vocês, o problema do governo Lula é problema de pessoas que estão ocupando determinadas áreas ou é de uma estrutura? Adianta mudar um personagem se a gente não tem uma clareza dos propósitos, das utopias de um governo? O que esse governo quer? Se eu perguntar para vocês aí, mande seu comentário. Qual é o programa principal do governo Lula? Qual é a bandeira principal do governo Lula? Qual é o ponto mais positivo do governo Lula? Olha, eu garanto que a gente vai ter aqui uma infinidade de comentários, porque nós não temos essa diretriz, nós não temos um mantra, nós não temos essa utopia, não temos um discurso que encante as pessoas. E esse é um testado da realidade, isso acaba abrindo espaço para esse tipo de situação que nós estamos vendo aqui. Então a Anísia está sendo substituída. Agora, não adianta colocar um outro ministro com os mesmos problemas estruturais de uma área da saúde, com carências de recursos, sem capacidade para fazer investimentos, sem capacidade para contratar mais médicos, para criar mais hospitais, de atrair mais especialistas, então, de comprar mais equipamentos, de questões relacionadas à infraestrutura, questões ligadas à saúde pública, né? A qualidade da água, a qualidade dos alimentos, a qualidade do ar, a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Então, são muitas questões. Então, Padilha não vai fazer milagre, não. Quest. Maioria em 8 estados acha que o Brasil está indo na direção errada. Obviamente,
se a gente não tem informações positivas todos os dias, essa gente do mal acaba pautando a realidade aqui no Brasil e fora do nosso país. Tem uma coluna hoje muito interessante no Estadão, perdi o nome dele aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui para cima, para fazer justiça aqui, né? Da redação, não tem quem assina aqui nessa coluna não. Mas atesta o seguinte, eleições 2026, 35,1% dos brasileiros preferem votar em um nome sem ligação com Lula ou Bolsonaro. Gente, isso é um negócio muito complicado. E a pesquisa está dizendo para a gente que se aparecer um vigarista qualquer que consiga fazer um discurso mais ou menos, ele vai conseguir, já de largada, um grande conjunto de intenção de votos, porque muitas pessoas já não querem nem Lula e não querem Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro não vai aparecer de jeito nenhum, mas a questão toda é isso, que o buraco abre espaço para vigaristas, que foi o fenômeno que aconteceu na Argentina, onde apareceu esse psicopata lá, esse entreguista, esse títere, esse fantoche, esse boneco do posto portenho. Lula está à espera de um milagre que não virá para reverter baixa popularidade. Essa é a coluna do Fabiano Lana. Ele está sendo muito cáustico aqui e muito determinista, mas não são assim que as coisas acontecem. Isso pode ser revertido, sim. Essa popularidade do presidente Lula e do governo que está num patamar muito ruim. E quem vai falar isso também é um amigo do presidente Lula, que eu vou mostrar aqui para vocês. O presidente já se recuperou outras vezes, mas a sociedade agora é outra. Os mais jovens não assistem mais televisão. E a oposição também lembra muito o PT dos anos 90, que é implacável com o governo. Sim, a oposição hoje ela é implacável e ela é desonesta, ela é bandida. Aqui na coluna dele ele diz o seguinte, há 2 décadas Lula foi dado como morto politicamente. Decidiram deixá-lo sangrar até as eleições do ano seguinte, conforme expressão tão usada na época, para conquistarem novamente o Palácio do Planalto. Bom, mas isso acabou não dando certo, porque o Lula veio com tudo depois e venceu. Mas o que o presidente tem hoje a apresentar? O que ele tem a esperar? Será que os programas Pé de Meia e Farmácia Popular, incensados ontem em rede nacional de TV, podem ter um papel semelhante ao poder eleitoral de um programa Bolsa Família? Sem chances, a sociedade é outra. Os mais jovens não assistem mais televisão. Bom, e aí vai a coluna dele aqui. E aí, gente, compartilhando com vocês aqui, uma avaliação de Ricardo Couto. Para quem não sabe quem é Ricardo Couto, ele foi secretário de comunicação do Lula lá atrás, ficou amigo do Lula de décadas. Aqui está a foto dele mais antiga, e aqui ele recebido pelo Lula dando um beijo na cabeça dele, abraçando ele aqui batendo um papo. Vamos ver o que o Ricardo Couto nos adverte aqui. Vamos lá, fala, Ricardo. Que roda contra o governo, né? Então, por isso que eu digo que está na hora de dar um freio de arrumação geral, reformar de verdade o Ministério, trazer gente nova, com ideias novas, sabe? E iniciar um segundo mandato, o segundo tempo do terceiro mandato, com outras coisas, com alguma novidade. Porque estamos girando em círculo. Não dá mais para viver do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, isso tudo já está incorporado, população na paisagem, né? E eu não estou vendo no governo ninguém que possa ajudar o presidente nesse momento a encontrar saídas, a encontrar soluções, novas propostas, novos projetos. Não estou vendo ninguém. Ricardo Couto, esse ninguém, ou esse alguém, somos nós. É o senhor, que é amigo do Lula, eu aqui no Portal do José, os outros youtubers, as pessoas que estão seguindo a gente. Nós temos que fazer algo parecido com aquela história do filme O Resgate do Soldado Ryan. Temos que resgatar o presidente da República para as pautas progressistas, para o enfrentamento de situações muito importantes, enfrentamento de vigaristas do Centrão, enfrentamento da corrupção que está acontecendo aí nesse orçamento secreto. Muitas bandeiras, a gente tem que ter o resgate das utopias. No filme O Resgate do Soldado Ryan, ele não queria ser resgatado, né? Tem essa, né? Mas ele foi resgatado de todo modo também. Então, de um certo modo, está havendo uma incompetência muito grande, uma inoperância muito grande, aquilo que eu chamei aqui com vocês já algumas vezes de bundamolismo, das pessoas que estão próximas do Lula. Eu critiquei muitas vezes aqui o Paulo Pimenta por não ter sido capaz de chamar o presidente Lula para essa realidade, de mostrar para ele que, olha, o tempo de fazer marketagem em horário eleitoral, em horário
extraordinário na rede de TV, isso aí não está funcionando mais, isso acabou. O contato é direto, é permanente, é uma guerrilha direta, porque a extrema-direita e os grandes veículos de comunicação atuam na mesma direção. Se eles puderem destruir esse governo e viabilizar esse governo para, em 2026, voltar a dirigir o nosso país um vigarista, um entreguista, um psicopata, um aprendiz de genocida, eles vão fazer isso. Então, nós todos temos que dar essa chacoalhada, temos que provocar mesmo, né? Lamentavelmente, a gente tem falado isso desde o começo do governo Lula. Vocês que acompanham nosso portal, quantas vezes vocês me viram dizer que a informação gera a ação? A desinformação gera a conformação, ou gera a alienação. Quantas vezes eu conversei com vocês sobre isso? Até as frases da vovó, né? Quem não comunica se estrumbica, do Chacrinha, quem não é visto não é notado. Enfim, dá tempo de fazer coisas sim. Na outra ponta, a gente tem que continuar o combate permanente, porque para a gente raciocinar sobre questões da nossa concretude, nossa realidade, é importante que nós não tenhamos mais o fantasma, o golpista, o criminoso, o ladrão de joias e sua seita perturbando a gente todos os dias. Ontem ele deu uma entrevista de mais de 2 horas. Ontem eu não consegui assistir, não. Acho que já deu, já dá para adivinhar o que ele fala sempre. Mas agora ele está vindo com essa aqui. Bolsonaro se vitimiza e prevê sua morte na cadeia. Bom, azar dele, né? Esperou o contato veio. E ele está fazendo discursos assim. Se você analisar uma turma, como a turma lá do STF, a primeira turma, com a outra, essa turma em que eu estou tem um apelido, né? Câmara de Gás. Ah, tadinho, ele está se vitimizando, mas não vai escapar, não. E a gente vai continuar a combater essas criaturas porque eles estão tentando alternativa fora do nosso país. E aí eles têm os psicopatinhas do lado de fora também, né? Essa senhora aqui, que eu já mostrei para vocês, a juíza banida da magistratura por vagabundagem, me desculpe usar essa expressão, mas esse foi o fato, ela está agora, mais uma vez, reforçando essas fantasias que o ministro Alexandre de Moraes está sendo cercado, que ele vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo. Vamos pegar aqui a última... Ela tem um olhar meio sinistro, essa senhora, né? Vamos lá. Certas pessoas que não vão mais poder visitar o Pateta. Não é isso? Pensa bem, o Alan dos Santos pode visitar o Mickey e o Pateta. Mas o Alexandre de Moraes tá começando a ficar difícil para ele. Gente, é uma coisa tão ridícula. A senhora é tão ridícula. O Alan dos Santos ele não pode visitar o nosso país. Ele vai em cana, entendeu? Visitar o Pateta Mickey é gente muito curta da cabeça, né? Do cérebro. O que aconteceu foi isso, senhora. Sua congênere, vamos dizer assim, né? Agora a senhora não é mais juíza, mas a juíza dos Estados Unidos negou liminar de empresas de Trump e Rumble contra Moraes. Por quê? Porque enxergou que a petição não tem pé nem cabeça. É gente psicopata lá também, que se conecta com os psicopatas daqui e estão tentando fazer as coisas nesse mundo paralelo de lá e de cá, conectando esse mundo cão, né? Justiça dos Estados Unidos rejeita a liminar do Rumble contra Moraes. Bom, então é isso aí, ó. Tomaram uma pancada, o ministro vai seguir fazendo as coisas que está fazendo aqui no nosso país, os criminosos vão terminar na cadeia, os psicopatas insanos vão continuar a tentar atordoar nossa mente aqui, e o governo Lula ainda está num ponto muito importante de fazer uma grande inflexão. E para isso nós todos aqui temos alguma responsabilidade. Nas redes sociais, o Partido dos Trabalhadores, que está absolutamente neutro, absolutamente inerte, é um peso morto no governo Lula, exceto na área de direitos humanos, nas áreas de pautas sociais e ambientais, mas o resto não apita absolutamente nada. O Haddad sempre com essa visão de obedecer o tripé macroeconômico, de apertar aqui, de sobrar mais dinheiro para um rentismo infindável. Enfim, são situações que nós temos que debater, porque ficar sem tocar nesses temas, ficar sem criticar, aí é que a gente não vai ajudar a resgatar o soldado Ryan, não. Nós temos um papel muito importante, é por isso que eu estou aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais tarde a gente volta. Tchau.